Olá, amigos e amigas, todos vocês que estão fazendo o curso online gratuito, o curso sobre noções de saúde e espiritismo para o trabalhador da casa espírita. É com muita alegria que nós nos reunimos no dia de hoje para nós debatermos um pouco mais um dos temas propostos por este curso. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou médico, geriatra, atuo na área de cuidados paliativos, sou colaborador da Associação Médico Espírita de São Paulo e integrante da Associação Médico Espírita de Botucatu. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui com vocês. Nós esperamos que as reflexões trazidas aqui no dia de hoje possa trabalhar com os nossos pensamentos, renovar as nossas emoções e que os nossos objetivos de melhoria íntima, de melhoria no convívio dentro da família, dentro da sociedade como um todo, possa nos auxiliar, né, para que tenhamos força, fé e boa vontade sempre. E o tema que vamos discutir juntos hoje é a aula 7 do módulo 2, Patologia. O título da aula é Obsessão como gerador de doenças, tá? Bom, durante essa nossa apresentação, nós vamos falar sobre alguns tópicos. Portanto, os nossos objetivos são definir obsessão, né? Compreender o papel do pensamento no processo obsessivo, descrever os tipos de obsessão, relacionar a obsessão com a gênese de doenças, exemplificar esses casos, alguns dos casos de obsessão a partir da obra de André Luiz Chico Xavier, e descrever possíveis formas de abordagem e métodos profiláticos contra a obsessão, tá certo? Bom, por definição, a obsessão, segundo Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, no subtítulo Os Fluidos, ele nos deixa claro que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E como nós vamos ver, esse espírito mau ele pode ser encarnado ou desencarnado, que vai atuar nas duas dimensões, ou seja, um espírito desencarnado pode atuar obsessivamente sobre um outro espírito desencarnado, um espírito encarnado pode obsediar um outro espírito encarnado, ou você pode ter a obsessão nos dois planos da vida, do encarnado para o desencarnado e vice-versa. Emmanuel também nos destaca no livro Pensamento e Vida, no capítulo 27, que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si, né? Chocando-se entre si, relacionando-se entre si, né? Bom, para que a gente possa compreender melhor, né, o que são essas forças inferiores, é importante que a gente possa compreender de que o nosso pensamento é formado, é constituído. Então, o nosso pensamento é energia e, portanto, é partícula, é matéria. As partículas mentais, que são as partículas que formam o pensamento, elas se deslocam gerando uma onda característica, naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico. E este, em decorrência, ou é formado, portanto, está relacionado com o número atômico dos elementos. O conjunto dessas partículas mentais, originadas no nosso campo mental, formam a corrente mental, que é nascida das emoções e desejos íntimos do espírito, como fenômenos profundos da nossa consciência, que se deslocam, né, numa velocidade imensa, produzindo irradiações eletromagnéticas com frequência variável de acordo com o emissor. Portanto, por ter uma velocidade grande, por poder atingir distâncias muito grandes, isso faz com que, por exemplo, um espírito obsessor desencarnado possa, mesmo
estando longe de nós, espíritos aqui encarnados neste momento, possa influenciar-nos, né? Não necessariamente precisa estar próximo, né? E alguém poderia se perguntar, bom, como é que nós manejamos, como é que a gente faz o controle das correntes mentais? Como é que nós controlamos o nosso pensamento, né? Bom, primeiro, para a gente compreender isso, a gente precisa ter algumas ideias básicas, né? Algumas certezas. Primeiro, toda criatura, todo ser, encarnado ou desencarnado, dispõe de oscilações mentais próprias, né? Então, o que significa isso? Cada um de nós somos um gerador ambulante, né? Que gera pensamento, que gera oscilação mental. Essas correntes mentais elas podem entrar em combinação espontânea com a onda mental de outras criaturas, encarnadas ou desencarnadas. Ela depende de inclinações e desejos, das atitudes de cada um de nós, das obras, né? Dentro daquilo que André Luiz chama de quimismo inelutável do pensamento. Quer dizer, o pensamento ele tem as suas características químicas, né? A sua formação atômica, sua plasticidade, a sua energia, a sua forma, seu aspecto peculiar. Cada forma pensamento tem a sua característica, né? A projeção das próprias energias e da assimilação das energias alheias, né? Nós projetamos as nossas próprias energias e assimilamos as energias dos seres encarnados ou desencarnados. E a alma, um outro pré-requisito é que a alma dispõe da alavanca da vontade, que é construída vagarosamente através de milênios, através da nossa evolução, passando pelos diversos reinos da natureza, num trabalho sistematizado e automatizante, né? Então, para que vocês possam compreender melhor, as correntes mentais, elas podem estar em sintonia ou não estar em sintonia entre si. Do lado esquerdo da nossa apresentação, onde não há sintonia, a gente vê, por exemplo, uma onda com uma determinada frequência, que é diferente da onda que se segue abaixo, né? Quer dizer, então, não há uma sintonia entre a onda superior com a onda inferior. No lado direito, a gente vê a sintonia entre as ondas, a mesma frequência, né? Por que isso é importante? Porque quando nós estamos falando de um processo obsessivo, nós estamos falando de sintonia. Nós estamos falando de correntes mentais que têm a sua frequência, que têm a sua característica e que, de acordo com o pensamento, com o desejo íntimo, de acordo com aquilo que nós vibramos, nós entramos em sintonia com essas correntes mentais que se assemelham, que se sintonizam, tá certo? Bom, outro tópico muito importante para a gente discorrer e refletir é o papel da vontade no processo obsessivo, assim como nos esclarece André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 11. É ele que nos diz que a civilização, porém, chega sempre para cada um de nós. Nós atingimos um determinado grau de maturidade, de compreensão, de raciocínio, de liberdade e começamos a desenvolver, portanto, também a responsabilidade pelos nossos atos. Isso é o estado da civilização. E o progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios, né? Quer dizer, o progresso impõe novas formas de nós agirmos para conosco mesmo ou junto aos nossos semelhantes. E, obviamente, que a dor, quer dizer, a forma como nós agimos, como nós pensamos, ela pode sim comprometer os nossos envoltórios mentais, como André Luiz nos destaca e o próprio Kardec, mostrando que a forma como nós pensamos vai influenciar ou vai modificar o nosso corpo perispiritual.
maculando ou não determinadas áreas e, obviamente, sendo fonte ou não de adoecimento. E as modificações da escolha de cada um de nós acompanham a ascensão do conhecimento. Na verdade, conforme nós vamos tendo mais conhecimento, que nós vamos nos melhorando moralmente, nós vamos nos adaptando, nós vamos fazendo modificações nas nossas escolhas, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. E aí a nossa vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, passam convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Então, conforme nós vamos adquirindo maior conhecimento, maior moralidade, nós vamos deixando, né, que as sensações de prazer, a vontade de posse, de dominar o nosso semelhante, de dominar as situações, né, o poder através do egoísmo e da vaidade, nós, na medida em que vamos nos desenvolvendo moralmente, espiritualmente, nós vamos tendo a capacidade de servir por prazer, de servir em benefício do nosso semelhante, em fazer com que as nossas atitudes, a nossa forma de ser na vida, possa ser sempre visando o bem. Né? Por isso que lá no Evangelho, diria um amigo meu, que uma das passagens mais bonitas do Evangelho é o homem de bem, porque lá resume-se, se não todas, mas grande parte das características, né, que todos nós devemos alcançar dentro desse processo de aperfeiçoamento moral, né, e espiritual, por conseguinte. Bom, existem pontos fundamentais que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro dessa temática da obsessão. Primeiro, a obsessão é frequentemente um processo de vingança, né? Quer dizer, alguém que se sente ofendido, que se sente lesado, acha-se no dever de vingar, de provocar o mal da mesma forma ou mais intenso, ou de algum grau junto àquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. A vítima da obsessão é sempre uma alma endividada, uma alma que errou, como cada um de nós, né? Muitas vezes ignorantes dentro daquele conhecimento, daquela forma de agir, né? É muito apegado às questões da posse, ao egoísmo, à vaidade. Então, a vítima da obsessão é sempre alguém que errou, né? Ou seja, todos nós. Não importa que o perseguido esteja encarnado ou desencarnado. Como nós vimos, basta existir nos dois planos da vida que o fato de morrer não vai eliminar os nossos débitos, né? O fato de desencarnar não vai impedir que os nossos obsessores continuem nos perseguindo, né? Ou que a gente, após a morte do corpo físico, deixe de perseguir aqueles que nós julgamos que nos prejudicaram. Não importa também que se lembre ou não da ofensa, né? Muitas vezes, o que nós vemos nas reuniões mediúnicas é que há sim algumas situações onde há lembrança daquilo que foi cometido pelo espírito em uma determinada vivência, porém, quando nós reencarnamos, nós não temos a lembrança de que cometemos o mal para alguém, né? Que nós tivemos alguma atitude infeliz junto ao nosso semelhante. E outro ponto fundamental é que a obsessão ela é impotente diante de espíritos redimidos. Então, se nós queremos trabalhar de maneira a evitar os processos obsessivos, é preciso que a gente possa ter a capacidade de perdoar, né? De olhar com bastante cuidado, com bastante carinho para os nossos equívocos, os nossos erros, e ter uma postura transformadora, uma postura de renovação moral, né? É dessa forma que nós conseguimos evoluir. Um tema, um aspecto muito interessante que também eu gostaria de compartilhar com vocês,
é a questão dos tipos de obsessão, né? E daí eu destaco como ferramenta fundamental para que cada um de nós possamos nos inteirar de maneira mais aprofundada sobre esse tema, é a recomendação da leitura do livro A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Rossi, né? Foi um livro já publicado há alguns anos, onde ela faz um estudo aprofundado sobre os tipos de obsessão, né? A doutora Marlene Nobre, então, faz um estudo aprofundado a partir das obras de André Luiz, Chico Xavier e de Kardec, e aí ela vai descrever alguns tipos de obsessão. Aqui nesse slide eu trago a definição trazida por Kardec. Então, Kardec traz o termo obsessão como um termo genérico que pode ser graduado de acordo com a gravidade do processo envolvido. Então, temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Então, a obsessão simples, na verdade, é quando a criatura ela é perseguida com tenacidade por um determinado espírito do qual não se consegue desembaraçar, né? Ela pode ser física, quando os espíritos produzem espontaneamente manifestações ruidosas e persistentes, através de pancadas, ruídos, transporte de objetos, combustão espontânea e outras formas. Já a fascinação, Kardec nos esclarece que trata-se de uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, da pessoa, e que, de alguma maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Esse tipo de mediunidade tem consequências muito graves, porque o médium não acredita que está sendo enganado. E é capaz de escrever coisas absurdas, ele é capaz de escrever ou descrever coisas absurdas, ou ser compelido a situações ridículas, sem se dar conta do embuste em que está envolvido, né? E, por fim, o termo subjugação, que Kardec declara que a subjugação seria o termo mais apropriado para o termo possessão, né? Então, na subjugação, nós temos um grau mais avançado de obsessão. Às vezes, o constrangimento é tão forte que é por isso que é denominado possessão. Na subjugação, Kardec nos esclarece que temos dois aspectos nela, distingue dois aspectos, que é a subjugação moral e a corporal. Então, no primeiro, na subjugação moral, o espírito é constrangido a tomar atitudes absurdas, como se estivesse completamente privado do senso crítico. Já na subjugação corporal, o obsessor atua sobre órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, né? Gestos de dramaticidade e lamentável ridículo, né? Bom, a doutora Marlene Nobre, nesse livro A Obsessão e Suas Máscaras, ela destaca para nós a questão das obsessões. Ela classifica, na verdade, as obsessões tanto do ponto de vista de natureza anímica como de efeitos inteligentes. Desculpa, de natureza anímica e de natureza espirítica. Nas obsessões de natureza anímica, ela divide os de efeitos inteligentes e os de efeitos físicos, né? Os de efeitos inteligentes, ela destaca a obsessão telepática, a auto-obsessão, a personalidade antiga cristalizada, a fixação mental, e a chamada possessão partilhada, ou parceiros no vício. E dos efeitos físicos são os casos poltergeist. Do outro lado, então, ela classifica as obsessões de natureza espirítica. Então, nós temos aí as obsessões de natureza espirítica de efeitos inteligentes e as obsessões de natureza de natureza espirítica de efeitos físicos.
Eu só queria voltar um pouquinho, e quando nós falamos sobre obsessões de natureza anímica, nós queremos dizer que esses quadros procedem da capacidade de comunicação dos espíritos encarnados de se despreenderem dos sentidos físicos, desafiando elos da prisão corpórea para atuarem como alma relativamente livres, tá? Bom, voltando ao quadro de obsessões de natureza espirítica, de efeitos inteligentes, a doutora Marlene Nobre destaca aí casos ou situações de simbioses em graus diversos, parasitose mental ou vampirismo, e aí vocês têm alguns desses exemplos, passando por infecções fluidas, fixação mental, parasitas ovoides, vampirismo com repercussões orgânicas, até mesmo casos de sintonia com prevalência de mecanismo hipnótico, fascinação, obsessão oculta, aquela que acontece também durante o sono ou obsessão coletiva, e pensamentos sonorizados, né? Por uma questão de tempo, nós não vamos conseguir destacar todos esses processos, e as demais, o estudo aprofundado poderá ser realizado no livro Obsessão e Suas Máscaras. Bom, uma exemplificação que nós gostaríamos de compartilhar com vocês é a obsessão telepática, né? E nós trazemos aqui o caso da Anésia e do Jovino, que se encontra lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Trata-se de um casal que tinha 3 filhinhas. Jovino tem um caso com uma outra mulher, estando casado com Anésia, e permanecendo iludido e dominado pelos pensamentos dessa mulher. E devido aos pensamentos de ódio e de vingança emitidos por Anésia, porque passa a desconfiar do comportamento de seu marido, das suas saídas à noite, chegando tarde em casa, enfim, a projeção numa dessas ocasiões após o casal ter uma discussão, a Anésia, então, passa a emitir pensamentos de vingança, de ódio para com essa mulher, e André Luiz e Aulus, presente nesse recinto, descreve a formação de uma projeção de uma imagem da mulher que de longe, como se ela fosse se aproximando, como a se corporificar no ambiente para lhe infundir mais amplo mal-estar. Então, Anésia, a partir da emissão de pensamentos de ódio, de vingança, passa a plasmar junto de si a proximidade, então, a projeção da imagem dessa mulher, que também, de alguma forma, estava em sintonia, né, de pensamentos com a Anésia, também motivado aí pelos seus interesses, e, obviamente, que é como se elas estivessem, então, vibrando mentalmente pensamentos ruins, de ódio e de vingança, né? A ponto de provocar mal-estar físico na Anésia. E o Aulus explica para André Luiz, neste caso, que isso é o resultado da não imunização pela Anésia através do perdão incondicional. Vale a pena lembrar aqui que, neste caso, a Anésia tem a permissão de, durante o sono físico, se deslocar até o recinto onde Jovino e sua amante se encontravam, né? E ela fica extremamente chateada, com muitos sentimentos de ódio, enfim, e ela tem a oportunidade, na verdade, de ser esclarecida, né, sobre a condição de Jovino, e que pede a Anésia, Aulus pede a Anésia, para que ela passe, a partir deste momento, compreendendo e tendo a ciência de que sim, estava havendo a traição, mas que ela pudesse, sobretudo, compreender Jovino muito mais do que o seu marido, mas como um irmão perante Deus, né? E de que era importante, de que ela não deveria, obviamente, concordar com essa atitude, mas que não tivesse o desejo de vingança. E Aulus diz, então, para André Luiz, destaca que bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito
de ódio, de ciúme, de violência, de desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Então, este caso exemplifica para a gente os casos de obsessão de natureza anímica, caracterizada como obsessão telepática, né? Um outro caso de autoobsessão é o caso descrito na obra Libertação, onde o investigador de polícia que abusou de sua posição tinha um remorso mantido à distância por anos, né? Pois ele, como investigador de polícia, ele, na verdade, cometeu muitos atos de tortura. E quando ele estava envelhecendo, lá na terceira idade, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza que entrincheirava. Ou seja, ele passa a refletir, né, sobre os seus atos, passa a se sentir culpado, e, obviamente, ele passa a alimentar pensamentos autodestrutivos, e o instrutor Gúbio, frente a isso, esclarece André Luiz, dizendo: este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes, com espancamento de infelizes, a pretexto de salvaguardar, de proteger a harmonia social. E esse mecanismo do remorso, esse processo de culpa, enfim, esse sentimento não trabalhado ao longo do tempo, fez com que o seu sistema nervoso fosse lesionado e o fígado atingido a ponto de caminhar para um quadro de cirrose fatal. Portanto, é mais um exemplo dentro do nosso tema da aula de hoje sobre obsessão como causa, como gênese de doenças. E aqui é um exemplo como a autoobsessão pode abrir portas para qualquer um de nós para esses quadros onde nós temos o potencial de adoecimento físico. Um outro exemplo de parceiros no vício é aquele que é descrito pelo assistente Aulus, junto a André Luiz e Hilário, onde eles observam numa casa noturna que ali se encontravam fumantes e bebedores inveterados. Junto às criaturas que fumavam e bebiam, havia criaturas de triste aspecto, que sorviam as baforadas de fumo e hálito alcoólico, né? E André Luiz pergunta a Aulus como essas almas se transformarão, né? Aqueles espíritos que estavam junto com os encarnados neste ambiente, como eles poderiam se reajustar, né, ao longo do tempo? E Aulus, ele responde que haveria 1000 processos de reajustes, através de instantes de aflição, de desencanto, de tédio, de sofrimento e através do cárcere. E André Luiz não compreende muito bem o que seria esse cárcere, né? Eles seriam presos em algum local? Como seria isso? E Aulus explica que seriam dolorosas reencarnações, onde muitas vezes, desde a infância, quadros relacionados à hidrocefalia, à paralisia, à cegueira de nascença, a deficiências outras, epilepsia secundária, podem ser alguns de algumas situações, não em todos os casos, que exemplificam muitas vezes essa forma de reajuste que o espírito tem, que Deus nos dá, para o reajuste de suas faltas, né, perante a lei divina. E esses semelhantes processos de adoecimento, descrito por Aulus, eles prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. Ou seja, essas situações que aparentemente aos nossos olhos de adoecimento físico, de um sofrimento, né, para aquele ser ali encarnado, para a família, para todos aqueles que cuidam, na verdade, estes processos são processos de intenso refazimento
perispiritual e mental para esses seres, para que dessa forma possam renovar, né, o seu perispírito e trabalhar com aquelas mazelas que produziram ao longo das sucessivas reencarnações. Outro caso também descrito são as simbioses em graus diversos, né? E aí, o caso Desidério Elisa exemplifica muito bem. É um caso descrito no livro E a Vida Continua, onde Ernesto Fantini falecera de um tumor maligno da glândula suprarrenal, deixando a sua esposa Elisa e a sua filha Vera, né? E aí ele passa por um processo de reabilitação numa clínica no mundo espiritual, conhece uma outra mulher, Evelina Serpa, que também falecera jovem pela mesma doença do Ernesto. E aí, conforme eles vão se adaptando e se renovando após o tratamento da clínica espiritual, eles passam a ter condições de auxiliarem os seus entes familiares encarnados, né? Porém, Fantini, ao retornar à sua casa no plano material da sua anterior família, encontrou um espírito que supostamente ele teria assassinado em sua juventude, junto com outros amigos que saíram numa caçada para assassinar uma pessoa, e encontra esse espírito deitado ao lado de sua esposa já mais idosa. Houve lá um tiroteio, etc., mas não foi a partir da arma de Fantini que houve a morte dessa outra pessoa. Mas ele trazia consigo aí muita culpa, ou se sentia culpado pelo acontecido. E a esposa, na verdade, após a morte do Desidério, que foi o espírito assassinado, ela, na verdade, ela nutria um sentimento de carinho, de ternura, de amor por Desidério, e quando o Fantini tem a possibilidade de entrar naquele recinto, no quarto, ali da Elisa, ela então, através da sua mediunidade, passa a vê-lo e grita com ele, chamando de assassino, expulsando-o de casa, e visivelmente conturbada psiquicamente, né? Inclusive, a sua filha, a Vera, e o seu genro não a entendiam, porque eles não viam, né, ali o espírito do Fantini presente, né, e muito menos do Desidério. E aí eles começam a ver uma perturbação psíquica que toma conta de Elisa, e inclusive até supondo que ela estava em um quadro de demência senil avançada, né, mostrando o quanto essa simbiose que é nutrida, né, muitas vezes por nós, encarnados, junto aos desencarnados, o quanto isso pode nos perturbar psiquicamente, trazendo, em algumas situações, transtornos mentais, né? Um outro tópico, uma outra forma identificada como mecanismo de obsessão é o vampirismo espiritual. Então, o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. É necessário, segundo o instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele nos diz que é necessário reconhecer que eles atendem, né, os vampiros, aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. E como esses espíritos vão encontrar a guarida em nós? Através da sintonia de pensamentos, aquilo que nós comentamos lá no início da aula, né? E como é que eles agem? Então, eles vão agir através do fluido magnético que derrama-se no campo mental do paciente, de maneira involuntária, que lhe obedece o comando, sugando-lhe as energias. Então, através do fluido magnético do espírito obsessor, ele, então, passa a atuar geralmente sobre o centro coronário, centro mental, e, obviamente, ali passa a sugar as suas energias, né? E por agir nos centros cerebrais, né, é muito frequente nós termos aí
questões relacionadas à alteração de linguagem, de sensibilidade, de memória e percepção, né? Veja que nós precisamos ter muito cuidado quando nós identificamos alguém com determinada sintomatologia do ponto de vista neurológico, do ponto de vista psiquiátrico, para que também não haja um equívoco na interpretação de que aquele quadro é apenas um quadro obsessivo, né? A pessoa pode ter, na verdade, várias condições clínicas de saúde, desde distúrbios tóxico-metabólicos, como até mesmo a presença de um tumor cerebral, que muitas vezes vai justificar aquelas alterações e que, por isso, nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, nós precisamos sempre ter a prudência e pedir para que nessas situações esta pessoa que nós acolhemos na casa espírita possa ter uma avaliação adequada, uma avaliação médica, uma avaliação multidisciplinar para a investigação desse quadro, né? Sobretudo em casos que surgem de maneira aguda, né? Bom, um caso também de vampirismo descrito no livro Obreiros da Vida Eterna é aquele que acontece na enfermaria de um hospital onde André Luiz está visitando. E é o próprio André Luiz que descreve para nós que ali naquele local, entidades inferiores, né, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infringindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando e perseguindo-os, né? E isso, obviamente, provocava grande mal-estar físico, emocional, mental nos pacientes ali internados, né? Bom, frente a isso, é muito importante nós compreendermos que, assim como nos processos de adoecimento, nós temos do adoecimento físico falando, nós temos aí por trás a necessidade de reajustes, né, do ponto de vista perispiritual e espiritual, e compreendendo que boa parte da humanidade, a grande parte, né, sofre dos diversos mecanismos de obsessão, faço uma reflexão com os senhores e com as senhoras da seguinte forma: vejo o quanto é importante nós termos a prece e a vigilância dos pensamentos quando nós adentramos nas unidades de atendimento à saúde. Seja um pronto-socorro, seja um hospital, seja uma unidade ambulatorial, porque ali, na verdade, né, aqueles que estão para serem atendidos não vêm sozinhos, né? Carregam consigo seus obsessores muitas vezes. E nós precisamos nos proteger, enquanto profissionais da saúde, enquanto aqueles que prestam um serviço de capelania, por exemplo, é preciso que nós estejamos protegidos, né, nesse sentido, para que o nosso trabalho, o nosso raio de ação possa se dar da melhor forma. Assim como os trabalhos de capelania se justificam, né, do ponto de vista deste conhecimento, para que haja, junto ao paciente, junto ao cuidador, junto ao familiar daquela pessoa, uma possibilidade de uma proteção e de uma conexão, né, com formas, pensamentos elevados, né, de uma sintonia com os espíritos elevados, para que aquele padrão de pensamento mental possa ser desfeito. E dessa forma, isso auxiliará tanto no processo de tratamento, de reabilitação, quanto também do equilíbrio espiritual. Então, a prece, né, dentro de um ambiente hospitalar, a prece pelo profissional de saúde que vai atender anteriormente os seus pacientes, é de fundamental importância, né? E esse é um dos motivos pelo quais isso deve ocorrer. Um outro caso de vampirismo que eu gostaria de compartilhar com vocês é o caso de uma jovem senhora trazida à casa espírita pelo marido,
é um caso de aborto agravando um problema mental pré-existente, e naquela casa espírita, naquele dia, há a manifestação de um espírito com lesão extensa na garganta, e a senhora começou a gritar e caiu em profunda hipnose, né? E esse caso que estava sendo vivenciado por essa jovem senhora tratava-se de um enigma para a medicina. A doente tinha, desde a puberdade, crises de nervos e distúrbios circulatórios, né? E em um determinado momento da vida, ela, junto com seu marido, eles engravidam com o compromisso de acolher o espírito obsessor como filho. Mas, frente às grandes transformações que esta situação traria para todos, ela provocou o aborto, né? E aí ela passa, então, a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão pelo marido, né? Então, à noite, ela tinha crises de sufocamento, de angústia, foi internada várias vezes em hospitais psiquiátricos, né? E o esposo, na verdade, quando André Luiz vai estudar este caso junto com o seu instrutor, né, há a compreensão e o esclarecimento de que o esposo de agora, dessa senhora, induziu ela, numa outra reencarnação, a envenenar o seu pai, né? Pois naquela época ela era a sua única herdeira da fortuna. Então, aquele filho, aquele espírito que a obsediava, era seu pai que tinha sido assassinado numa outra vida e que, em decorrência da necessidade do reajuste entre todos aqueles envolvidos, ela deveria, o marido e ela deveriam acolhê-lo agora como filho, né? Afinal, é através do amor onde nós podemos cobrir a multidão de pecados. Mas o aborto foi o fator que agrava essa situação e que faz com que essa senhora passasse por várias situações de constrangimento e de distúrbios mentais. O outro tópico são as chamadas infecções fluídicas, como mecanismo de obsessão, né? Então, os encarnados também produzem larvas mentais que são vampirizadas pelos desencarnados, né? Assim como nós temos muitas vezes o nosso corpo físico, né, contaminado por bactérias, por vírus, por parasitoses, também do ponto de vista mental e espiritual existem as chamadas larvas mentais. E é através de determinadas formas de pensamento e pela lei da sintonia é que os nossos obsessores acabam nos vampirizando, né? Em Missionários da Luz, o André Luiz relata seus estudos sobre as larvas mentais, né? Ele descreve, por exemplo, um rapaz que era candidato ao desenvolvimento mediúnico, que apresentava uma enxurrada de corpúsculos negros com grande mobilidade e que esses corpúsculos se deslocavam desde a bexiga urinária, passando pela sua próstata, pelos cordões espermáticos e testículos, tentando aniquilar as células sexuais, né? Aquilo que ele chamou de bacilos psíquicos de tortura sexual. Portanto, essas larvas mentais nada mais eram o resultado da falta de domínio das suas emoções, das experiências sexuais variadas e sem responsabilidade, que permitia o contato com entidades espirituais grosseiras, né? Um outro caso de infecção fluídica era junto a uma moça candidata a desenvolvimento da mediunidade. Na região do ventre dessa mulher apresentava-se colônias de lesmas vorazes que se agrupavam em fibras do estômago até a válvula iliocecal, uma região de transição aí do intestino fino para o intestino grosso. E que, ao longo de toda essa área, essas lesmas atacavam
os sucos nutritivos produzidos pelo organismo para absorver os nutrientes e atacavam de maneira assombrosa, com potencial de destruição. E o Alexandre, o instrutor, junto a André Luiz, explicou: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, ela tinha caído numa glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então, nós temos aqui que a nossa forma, por diversos fatores, sejam as questões emocionais atuais, sejam as questões relacionadas ao nosso relacionamento com o semelhante, as questões que remetem à infância ou a outras vivências passadas, muitas das vezes isso faz com que nós tenhamos uma postura, um modo de vida, muitas vezes descuidado em relação à alimentação, de diversas formas, e que muitas vezes se manifestam através de algumas patologias, né? E a nossa forma de pensamento relacionada, né, seja a determinadas características, né, de ansiedade, de carência afetiva, enfim, de tantas outras condições que nós poderíamos destacar, isso faz com que muitas vezes nós contribuamos para o aparecimento, né, de formas de pensamento que vão se manifestar através, né, de germes espirituais, como essas colônias de Lesma que nos coloca André Luiz, e que isso vai deteriorando o nosso organismo, vai deteriorando algumas estruturas físicas do nosso organismo e que vai atrapalhando o funcionamento normal do mesmo, gerando aí doenças, né? Um outro tópico é a fixação mental, um outro mecanismo de obsessão, que representa a aderência do pensamento a um objeto, que pode ser um ser ou uma coisa, impedindo-lhe o fluxo normal e cristalizando. A pessoa não consegue afastar a atenção do objeto, né? Fica fixo naquela coisa, naquele ser, naquele acontecimento. O espírito não se interessa por outro assunto que não aquele que o empolga, seja a ociosidade, a sua própria dor, o ódio, os ciúmes, né? E o instrutor Aulus, dentro da obra de André Luiz, de Chico Xavier, destaca que a criatura reencarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente, né? Então ele destaca que na criatura reencarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente estão relacionadas às fixações mentais que antecederam o seu retorno. Portanto, nos mostrando que determinadas condições, transtornos mentais, né, que muitas vezes vão aparecer, inclusive lá na infância, muitas das vezes podem estar relacionadas a um mecanismo obsessivo chamado de fixação mental. E a gente traz aqui um exemplo, lá do livro Ação e Reação, que é o caso Antônio Olímpio e do filho Luiz, né? O Antônio Olímpio era um dono da fazenda que desencarnou, né? Minto, na verdade, o pai de Antônio Olímpio era dono de uma fazenda e ele acaba desencarnando. E ele tinha 3 filhos, um deles era o Antônio Olímpio, né? Que tinha uma mente muito fixa em larga fonte de renda pela fazenda, que foi deixada pelo seu pai, e ele, em decorrência do seu egoísmo, da sua avareza, projetou e executou o assassinato de seus 2 irmãos, o Clarindo e o Leonel, né? Logo depois desse assassinato, desses seus 2 irmãos, a mulher do Antônio Olímpio adoeceu gravemente e se afogou numa noite no mesmo lago onde os irmãos de Antônio haviam falecido. Antônio tinha dado
uma substância entorpecente para os seus irmãos, e eles se encontravam no lago e, propositadamente, o Antônio, então, derruba o barco onde estavam os seus dois irmãos e foge daquele local, e, obviamente, eles acabam se afogando e vindo a desencarnar. Mais tarde, então, após a morte de sua mulher, o Antônio veio a falecer, deixando a fazenda para o seu filho Luís, que passa a ser influenciado pelos irmãos de seu pai, né, pelo Clarindo e o Leonel. E o André Luiz e o Silas descrevem o aprendizado que muitos dos espíritos, né, que se sentem no direito de vingar, de revidar aquela ação que sofreram, né, passam a frequentar as escolas de vingadores. E que, nestes locais, verifica-se que todos eles acabam aprendendo nessas escolas de vingadores que todos nós possuímos um desejo central, um tema básico em qualquer fase da vida, né? E, obviamente, que os obsessores acabam, então, influenciando, né, a cada um de nós nesse desejo central. Então, veja, se você tem um sentimento de crueldade, né, então, a crueldade ela é o reflexo do criminoso, né? Quer dizer, através aí desse sentimento, se você alimenta esse desejo de fazer o mal para alguém, e esse é um desejo central, obviamente é nesse desejo que o obsessor vai atuar, né? Se você tem cobiça, é nesse desejo que eles vão atuar. Se você tem a maledicência, da mesma forma. A irritação, né? Então, veja o quão é importante nós refletirmos sobre os nossos desejos centrais, né? Qual é o tema básico que envolve a nossa vida, que envolve o nosso ser, né? E para que a gente possa ir chegando ao final da nossa aula, né? Alguém poderia me perguntar, mas Luiz, qual é a abordagem, quais são os métodos profiláticos e terapêuticos que nós poderíamos lançar mão, né, para evitar ou orientar, né, não só a cada um de nós, mas a todos aqueles que procuram a casa espírita, para se prevenirem, né, dos processos obsessivos. E aí, na verdade, meus amigos, eu trago aqui uma reflexão que é feita pela querida Sueli Calda Schubert no livro Obsessão e Desobsessão, que lá nos capítulos finais desse livro, que é extremamente importante dentro dessa temática, né, ela diz que é na passagem de João, no capítulo 8, versículo de 10 a 11, onde, erguendo-se, Jesus lhe disse a Maria Madalena: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém. Então Jesus responde a ela: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não pequeis mais. Portanto, esta passagem evangélica exemplifica para nós que, dentro de um processo de obsessão, dentro de um processo de sofrimento, é preciso que nós, enquanto espíritas, enquanto trabalhadores, né, no atendimento fraterno, no esclarecimento, nós tenhamos esta forma amorosa, como Jesus teve em diversas passagens de sua vida, onde o acolhimento ele se dá sem julgamento, onde o acolhimento vê naquela pessoa, vê naquele ser um potencial imenso, né? Uma luz divina, talvez temporariamente ofuscada pelos erros, pelos equívocos, pelas suas formas de pensamento, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, mas é preciso que a gente possa trazer para todos aqueles que
passam a ter o contato com a doutrina espírita, passam a estudar o tema obsessão de maneira mais aprofundada, de que é preciso que haja renovação moral, que haja a necessidade de mudança de pensamentos, que é preciso que a gente possa ser mais tolerante para com o nosso semelhante. É preciso que a gente possa, dentro do nosso dia a dia, identificar em nós quais são os temas centrais, os quais nós utilizamos como ponte de apoio para a realização das nossas tarefas no nosso dia a dia. Se o nosso tema central é ficar reclamando da vida, se o nosso tema central é ficar pautando a nossa vida na maledicência, no julgamento do próximo, obviamente nós vamos, de certa forma, atraindo pensamentos para junto de nós e que através dos diversos processos de obsessão, nós vamos sendo influenciados. Então, a culpa, eu não vou dizer culpa, esse não é o melhor termo, mas a responsabilidade primária de todos os processos obsessivos tem a ver com a nossa postura mental, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de sentir, de agir. Portanto, é preciso que nós tenhamos, dentro da sociedade que nós vivemos, né, que nós possamos valorizar e desenvolver em nós valores morais, valores espirituais, valores artísticos, humanos, né? Porque o mundo nos oferece, nos tempos atuais, os outros valores que aparentemente parecem não servir de alguma coisa. Valores materiais, de interesse, de posse, de poder, né? De se aproveitar do outro para tirar vantagens. E nós vivenciamos uma situação dentro do nosso contexto humano e espiritual terreno, nesta encarnação, de grande processo de necessidade de nos regenerarmos. E a regeneração, tão debatida e discutida no meio espírita, ela começa dentro de nós. A verdadeira regeneração é quando você identifica dentro de si aquilo que deve ser melhorado, aquilo que deve ser deixado de lado, sobretudo quando não traz o benefício para você, não traz o benefício para o seu semelhante. Quando nós desenvolvemos em cada um de nós as nossas potencialidades, né? É aí que começa a haver o processo de regeneração de nossas almas, que Jesus tão bem tentou nos dizer e nos alertar. Né? Então, para que a gente possa trabalhar efetivamente no processo de desobsessão, né, é preciso que a gente, não é só uma questão de perdão, de perdoar as pessoas ou de perdoar os nossos obsessores, na verdade, ou se perdoar, mas na verdade é uma ação positiva em modificar-nos, em modificar as nossas posturas mentais, em modificar a nossa forma como nós agimos para com os nossos semelhantes. E como agimos conosco mesmo, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, junto à nossa comunidade religiosa, né? Portanto, o ensinamento ou o dizer de Jesus de que ele é a porta, de que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida, talvez seja a forma mais segura que cada um de nós tem para iniciar esse processo de regeneração de nossas almas, de fazer com que os processos, os diversos processos obsessivos, possam ser amenizados e que a gente possa ir se desfazendo desses processos na medida em que nós vamos trabalhando as nossas potencialidades, o amor, o perdão, a modificação das nossas atitudes, a solidariedade, o combate veemente ao orgulho, à vaidade, e dessa forma seremos mais felizes
e mais saudáveis. Gostaria de agradecer a todos vocês por esses instantes em que nós estivemos juntos, refletindo sobre o Evangelho do Cristo, refletindo sobre as condições que cada um de nós temos para nos refazer, para orientar a todos aqueles que nos buscam nas casas espíritas, para estimulá-los a voltarem os seus pensamentos a Jesus, a terem Jesus como guia, como modelo, porque dessa forma serão mais felizes, encontrarão paz, encontrarão recursos para o seu refazimento, seja ele físico, emocional, social ou espiritual. Agradeço a vocês, a esses instantes, pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês nos seus melhores propósitos, hoje, agora e sempre. Um grande abraço a vocês, até o nosso próximo encontro.